Olá, meus queridos. Na aula de hoje, a gente vai abordar sobre a questão da região Centro-Oeste. Essa aula compreende aí uma sequência de aulas sobre as regiões brasileiras. Primeiro, a gente fez uma aula sobre as propostas de divisão regional do Brasil, que você pode assistir aqui mesmo no nosso canal. E hoje a gente vai fazer uma aula aí. O vídeo de hoje é sobre região Centro-Oeste. A gente tem um vídeo anterior sobre região sul, já gravamos Nordeste, e hoje a gente vai falar especificamente quem é a região Centro-Oeste e quais as características dessa região que chama atenção por algumas questões específicas. Nessa região, a gente aprende uma coisa que é a seguinte: o número de estados no Brasil, ele não foi sempre o mesmo. Historicamente, a gente tem mudanças, a gente tem alterações no número de regiões. A gente tem regiões mais e a gente tem regiões maiores, tem regiões menores. O Nordeste, por exemplo, tem uma marca de ter hoje, atualmente, 9 estados. Isso quer dizer que vai ser esse mesmo número para sempre? Não, porque pode haver alterações, né? Historicamente, o número de estados ele foi aumentando. E quando a gente fala da região Centro-Oeste, uma região que tem o status de incluir 19% do território brasileiro, e ele dispõe atualmente, na proposta de divisão regional pelo IBGE, de 3 estados. Mas veja um detalhe que é o seguinte: o estado do Mato Grosso, que historicamente é um estado gigante, acabou sendo dividido entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás, quando a gente vai analisar um pouco da sua história também, a gente vai ver que ele também já foi bem maior e depois ele foi dividido em estado de Goiás e Tocantins. Ou seja, a gente tem aqui uma história de 2 estados que se transformaram em 4 estados e desses 4, 3 permanecem como Centro-Oeste na proposta de divisão regional do IBGE. E inclui, no caso, inclui 3 unidades da federação, mais Brasília. Então, hoje no Brasil, somando todos os estados, nós temos 26 estados mais a capital, totalizando, na versão atual, 27 unidades da federação. Assim como houve alteração no número de estados, também já houve alteração na capital do Brasil. A história, que é uma ciência incrível, já nos ensinou que já tivemos outras cidades brasileiras super importantes que já foi sede política desse país. A primeira delas é o caso da cidade de Salvador, depois a gente tem Rio de Janeiro, aí a gente tem algo em comum entre essas duas cidades, Salvador e Rio, que são exemplos de cidades, sedes políticas em núcleos urbanos importantes, e chama atenção um detalhe que é o seguinte: qual o detalhe que eu considero relevante e que merece chamar a sua atenção? Detalhe relevante: essas duas primeiras cidades, elas são cidades litorâneas, elas estão expostas literalmente ao mar. Então, o Brasil ele começa em que região? O Brasil ele começa no Nordeste. O Brasil não começa no Norte, no Centro-Oeste. O Brasil começa no Nordeste, o processo do que seria o descobrimento. Depois a gente tem as capitanias hereditárias, toda aquela lógica, aquela sequência de colônia, império e república. Então, nos primeiros séculos, o Nordeste é uma região importantíssima e tem Salvador como capital. Com o passar do tempo, com o desenrolar dos ciclos econômicos, a gente vai para uma nova capital, que é o caso da cidade de Rio de Janeiro. Mas em um dado momento, já no século XX, um contexto de primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX, o final da primeira metade do século XX, se a gente for pensar nos contextos de guerras mundiais, década de 40, é um contexto em que há um despertar para uma consciência de que manter a sede política de um país exposta a um ambiente litorâneo pode ser uma decisão vulnerável. Não tenha dúvida de que pode ser uma decisão vulnerável, sim. E, no contexto da década de 50, o Brasil tem um personagem importante da história, que é a figura do JK. E JK, durante a década de 50, torna-se presidente da República Federativa do Brasil e vai desenvolver um projeto bem ousado, que é a transferência da capital
de Rio de Janeiro para o caso de Brasília. Quando isso acontece, a gente tem uma grande migração, um grande fluxo migratório de pessoas de outras partes do Brasil, incluindo, sobretudo, o Nordeste, para o Centro-Oeste, para Goiás, para trabalhar na década de 50 nesse processo da construção da cidade de Brasília. Um exemplo de urbanização planejada. Então, a gente tem migrações em função disso, alguns migrantes voltam com o término da construção, alguns migrantes permanecem, e assim caminha a humanidade. Diferente das regiões norte e nordeste, que têm climas extremos, o norte equatorial, o nordeste com grandes áreas de clima semiárido, no centro-oeste a gente vai ter uma predominância. Observe a palavra que eu estou utilizando. Não é em toda a região, mas a gente tem uma predominância de um clima tropical semiúmido. Isso aqui implica em dizer que a gente vai ter uma pluviosidade considerada média. A gente pode classificar o padrão de pluviosidade como baixo, médio ou alto. Nesse caso, a gente tem um padrão de pluviosidade média e o que vai sustentar e proporcionar o domínio do cerrado, um dos biomas mais importantes do Brasil, um bioma riquíssimo. É aí que a gente tem muitas nascentes dos rios brasileiros, né? Importantíssima manutenção da nascente dos rios, porque se a gente tem um desmatamento, se a gente tem um desgaste das matas ciliares nas nascentes dos rios, certamente o restante do rio, o restante do leito do rio está sujeito a ser ameaçado. Atualmente tem se falado muito, existe um número grande de questões. Se você estiver assistindo essa aula para fazer uma prova, saiba que existe um grande número de questões nos bancos de questões para falar dessa região, sobre o cerrado, né, sobre as características do cerrado, da vegetação, da variação de espécies, do potencial e das atividades econômicas que têm contribuído para detonar o cerrado. Entre elas, a questão da agricultura, coloquei aqui como alguns exemplos, né, a questão da soja, a cana e o algodão. Esses três cultivos aqui têm em comum algo que você merece prestar atenção, que é soja, cana e algodão, né? A semente do algodão vai se incluir aí como biocombustíveis, né? A soja, a queridinha do governo brasileiro, sobretudo porque a gente está fazendo referência a uma semente de múltiplos usos, com prioridade para exportação. Da soja, a gente tem itens para alimentação humana, itens para alimentação animal, né? Uma quantidade grande de derivados, e a soja só tem ganhado áreas, inclusive historicamente áreas não agriculturáveis, para se tornar solos agriculturáveis. Da cana, a gente tem, né, uma opção aí entre os seus derivados: alimentação, o açúcar, o alimento açúcar, a gente tem a questão da produção de bebidas também, e o etanol, né, que é um dos combustíveis utilizados no Brasil. E o algodão, que é matéria-prima para a indústria têxtil. Ou seja, eu estou dizendo para você que entre os cultivos produzidos nessa região, a gente tem esses três como cultivos muito importantes. É uma região que tem grandes extensões de terras, tem uma quantidade de pessoas pequena. Observe a proporção que a gente traz: 19% do território brasileiro com 7% da população. Isso matematicamente significa que a gente vai ter uma baixa densidade demográfica, a gente vai ter aí, né, grandes áreas, grandes disposições de latifúndios e, além da agricultura, a pecuária, que só cresce no Brasil, né? Uma atividade super lucrativa, a bovinocultura, e muito forte nessa área do Centro-Oeste. Por quê? Porque o Centro-Oeste tem muitas áreas, muitos ambientes com relevo de planalto, que nós chamamos de planalto tabular. A palavra tabular vem de tábua, que significa aplanado. E isso significa o quê? Em termos práticos, né? Se eu for
se eu tiver a opção de escolher entre comprar uma fazenda num ambiente de relevo tabular ou num ambiente de um relevo acidentado. No ambiente de relevo, quando se fala que ele é tabular ou aplanado, isso significa dizer que a possibilidade de mecanização dessa terra é maior. Quanto maior a mecanização, né, isso pode proporcionar uma lucratividade grande, uma produtividade alta, sem um vínculo empregatício significativo. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.